Assim, eu otimizei, né? É uma aula que é olhar o pico da aula com flexão de joelho ou com rotação, até que ponto equilibrar isso daí, né? Olhando o modelo padrão, que é repadronizar modelo, as condições minuciosas entre praticamente o toque e o joelho, que é eu fazer a passada para trás no pump, priorizar e administrar essas coisas, né, para propor o gasto calórico, os blocos do que eu categorizei como aéreo step, né? É, sobre sobre simogeversa, né? Eterna principia, eterna principia, eterna santíssima, essa. Sobre tota gesimoversa, sobre tota geversa, né? Tudo é bom, tudo é bom, tudo transparente é muito bom, né? Materializado com a transparência concomitante. Aí eu utilizei, vou manter aquela faixa que eu selecionei, que vai até o 170, até que ponto você dá uma equilibrada de depois ir, né, fazendo a ondulatória dos blocos, não parei para verificar a frequência em específico, que quer num dado momento parou, dá uma andadinha light, né, tira os movimentos de braço, avalia todo o contexto, né, os blocos, né, de fato o bloco com step, né, na direção do step na vertical, independente de lado, um lado ou outro, virar de frente. Desce, desce, sobe joelho é o padrão, com rotação, às vezes, né, priorizando avaliar a rotação, usando as pernas, buscando um afastamento de pernas, num dado momento, mais afastamento, uma rotação com o braço mais baixo, otimizando, né, trazer o braço, vou de acordo, observa a diferença entre, né, praticamente esse movimento e entre o desce, o toca alternado e o toca duplo unilateral, utilizando o movimento, né, o toca alternado com o braço unilateral e o completo, de fato, quando fizer o alternado, né, usa o braço, né, o que é perna e braço oposto e juntar no duplo unilateral, né? Eu uso do mesmo lado? Nem sei. Peraí. Desce, desce, desce. Acho que desce e leva o unilateral junto, né? Geralmente, né, entre esse movimento inicial, entre a rosca alternada, ou puxando, fazendo um efeito de concentrada, baixa, né? A gente tem a opção de brincar com parcializar o movimento, sem fracionar a dificuldade, né? Coloca o meio para baixo, mas tem então um movimento completo. Como fazer um diferencial de demonstrar, né, a puxada do bíceps com o efeito pulley, né? Faz o efeito pulley, pulley, também pode ser pulley, né? Joga o pulley. Geralmente eu faço ele simultâneo, né? Coice, sem cansar tanta projeção, né? O patata que eles falam, né? E a puxada ele duplo também, esse movimento mais abaixo. Eu utilizei a rosca, o pulley, 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 duplo, né? Pulley, pulley. Geralmente é esse efeito para trás, entre o efeito de frente. Nesse bloquinho faz uma alternância de 20, até que ponto, né, um bloco de 40 já dá um cansaço na perna, conta cada dois. Entre o desce, desce, sobe o joelho, conta cada dois, geralmente blocos de 50. Otimiza essa rotação do tronco e, né, faça essa cadência, ele é uma ondulatória mais do meio para o final, e entre utilizar desce, desce, posterior de coxa, se bem que eu joguei para o bloco de aeróbica, né? Aeróbica de solo, interagindo com os movimentos mais simples, os mais convidativos para mim, sem esse passo cruzado, né? Tem a opção de fazer
no lugar de eu fazer, dar uma cansadinha, esse aqui, a gente pode buscar e fazer, dar uma dinâmica com uma leveza, uma aliviada, pode ser também. Os mais básicos, que né, tinha um momento que eu fazia, né, pá, 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 também. Vzinho com arrasto é uma opção, mas aí já é um bloco de aeróbico, eu não uso muitos movimentos, não gosto de tantos movimentos. Aí com saltito, dá, eu posso estar crescendo isso daí depois, mas são os movimentos mais básicos. Eu otimizei para subir a frequência, entrar no pique total, o step né, que é o iniciar com uma pessoa interessante de frente, toque alternado, né? Às vezes eu penso que sobe, toca, desce, troca, fica até mais fácil, às vezes não necessariamente, tem gente que depende de, né, subida e descida, pelo menos 4 vezes, depois troca, ou você ensinar esse diferencial, né, de sobe 2 e vai fazendo essa troca até atingir o primeiro, uma opção educativa, mas eu otimizei de fato, não é difícil você utilizar frente, desce, que é a opção, uns 20 pelo menos, né, sobe, desce, né, toca e troca, né, faz entre utilizar o mesmo recurso na lateral, mas eu coloquei os blocos já combinados, um bloco de 30 com ele duplicado, né, desce, sobe, desce, troca, desce, sobe, desce, troca, aí puxa na lateral, né, faz a diagonal, né, e 2x2, né, frente e diagonal, alternado, aí a cada 2 de cada conta 1, né, geralmente 30, aí desse daí eu já fui dessa, sobe joelho, né, desce bem pro bloco de aeróbica, aí eu coloquei tipo 20, né, pendular com braço mais baixo, né, esse né, lateral, esse pendular de tronco com aproximação das pernas e o braço duplo, né, que a gente tem a opção, né, utiliza isso aqui, utiliza mais em cima, já dá um pico, mas eu prefiro mais baixo, utiliza aqui, eu tinha utilizado aquele que é um efeito um pouco denso, né, traz uma rotação, faz a bolinha, né, que é uma opção a gente utilizar 1, 2, gira, arrasta, 1, 2, 1, 2, arrasta, 1, 2, não, como que eu fazia? 1, 2, 3, arrasta, 1, 2, 3, arrasta, para fazer a cadência, né, é uma opção, a gente tinha essa jogada entre dois baixo, 2 alto, né, é uma variação no bloco legal, quando tá 20, sobe a frequência dessa, seria um bloco maior, frente, né, tira o braço e joga posterior de coxa, frente, com alto, joga posterior de coxa, né, aí vem, faz a bolinha, né, puxa 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, giro, é uma opção legal, né, já é um bloco grande, eu penso que, né, com essa transição de tirar o movimento de braço, jogar o posterior de coxa, pode tirar esse daqui ou faz essa jogada de 1, 2, 3, já dá uma potencialidade bem legal, como seria, né, usar, que eu gosto bem, toque, 1, 2, já puxa para um pouco de saltito, já deixa mais como aquele tocar no chão e intercalar, joga um saltitozinho, né? Igual, por exemplo, abre, volta, abre, volta, abre, volta, 1, 2, 3, 4, arrasta, 1, 2, 3, 4, arrasta 2 para trás, arrasta 2 para frente, entre fazer, né, um lado e outro, aí alterna o outro lado e arrasta. E retorna, né? É uma opção das que eu trabalhei, igual, por exemplo, um lado, um outro, um lado, duplo, né? Com o braço mais baixinho assim, são as opções entre passo cruzado, já fica, né? 1, 2, 3, volta, 1, 2, 3, volta, meio legalzinho, mas já é também, né? Desce, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
passo cruzado, 1, 2, também é uma opção, posso estar crescendo isso daí, mas eu coloquei um bloco simples de aeróbica, utilizando esses recursos. Essa bolinha pode empurrar mais para o meio vai subir na frequência do CD também, o que seria fazer sair desse passo básico, vem para o passo de aeróbica, depois pro desce, sobe o joelho, é uma opção. Que você já vira step, não necessariamente, é uma opção. Repetir todo o bloco, duplicando 2 de frente, 2 na lateral, volta para o bloco de aeróbica, volta para o desce, sobe o joelho. Uma opção, aí geralmente a gente usa um braçozinho, né? Um braçozinho de corrida até onde a gente sente essa coisa mais ou menos, né? Eu me perco, tenho uma falha comportamental, não utilizei tanto esse recurso. Se eu pegar para dar aula para alguém e ficar me perdendo ou prestando atenção na pessoa, eu dou uma falhada, que é sobe, toca, desce, aí faz, né, o andado alternado logo em seguida, depois o outro lado. É um bloquinho legal para trabalhar isso daí. Sobe, sobe, desce, sobe, desce, toca. Sobe, 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 toca, desce, volta e anda 2, troca ao lado, né? Toca, anda 2, anda 2. Acho difícil. O braço desengonça e você parece aquela coisa que tem que olhar um pouco para baixo, focar naquilo ali, né? Com a opção que a gente tem de já entrar com o joelho, a toque joelho, quando duplica frente, duplica diagonal, mas já tem muito joelho. Joelho busca rotação cintura, então movimento básico. Então, braço de corrida, né? Isso, de fato, o braço de corrida. Até que ponto a gente faz os outros com o bracinho de remada e o braço 3 diagonais com toque. Toque, busca o pé cá atrás, toque, vai fazendo serrotinho, no bom sentido, né? Era isso, até que pontos de cima, né? Joia, tudo bem? Boa tarde. Aí, então, utilizei como um bloco, né? O que é a opção de uma pessoa que não faz o step, nunca teve essa desenvoltura. Você puxa uns 10 alternadinhos de frente, 10, 20 alternadinhos, contando a cada 2 na diagonal, e você faz duplica, né? Um de cada lateral. Aí vem, já puxa, né? Pode puxar a lateral 3, já buscando o movimento, né, unilateral, mas é um simples, que é uma dinâmica de subir e descer. Aí já busca um afastamento e já, né, então bloco de 30, 20, 30, contando, né, contando um a cada lado, joga 30 aí. Aí depois a gente vem pra então a aeróbica, né, a aeróbica de chão, até ir pro desce, sobe o joelho. E repetir todo o bloco, e no meio disso daí pode estar usando esse critério, né, de fazer aquele unilateralzinho com um andado alternado de frente, né? Que tem essa opção de fazer, não, lateral, não, de frente, aí depois utilizar essa aeróbica, que tem essa questão de potencializar mais no final. Utiliza só a aeróbica, o braço aqui, né? Posterior. Braço aqui, braço alto, posterior. Alto, posterior. Isso, toca, 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 gira, toca, 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 gira, gira, né? A gente emenda, mas isso aqui é mais difícil, fica um pouco desfocado, até fica muito longo, fica muito fora do contexto desse tipo de aula, né? Para quem trabalha em bloco grande, eu tenho toda uma dinâmica, né? Eu de fato sou de frente pro step, negócio de girar, ficar pro lado, 2 steps. Tem aulas que são encantadíssimas, cantadoras, como eu acompanhei algumas coisas no body step, mas o que era não atingir popularidade de grupos, entre músicas assim assado, ainda que dinâmicas tais, né? Acompanhei olhei o que era alto e baixo impacto em Baratec, assim falado, né? Eu não gostava daquele BPM
ouvindo algumas músicas, eu avaliava as músicas, né? Tinha, que era? Puladinho, mais isso aí, aqueles perna reta pra frente, aquela coisa, é igual saltito, aquelas coisas do combat, tem um movimentinho básico de você fazer rotação e soco, mas aí já entra muita potência aqui, rotação já desnecessária, que eu já busquei em 2, busquei fazendo a bolinha no bloco, né? Aí eu utilizei esse bloco aqui, simples, você pode usar alto, simples, posterior, alto, posterior, frente, alto, posterior duplo, né? Ou mesmo um toquezinho, mas, né, cai um pouquinho a frequência. Aí usa toque, toque, gira, toque, toque, gira. Já é um bloco, volta para um posterior duplo e volta, né? Repetindo o bloco, 2 simples, 2 duplos, né? Volta, remadinha, tripla, né? Braço de corrida triplo, diagonal. Volta pro desce, desce, sobe joelho, né? É aquela coisa de buscar a rotação, né? Repete o bloco de aeróbica, né? Volta para aquele andadinho, para cair a frequência, solta o braço, a pessoa fica olhando mais pro pezinho, dá aliviada no braço. Aí volta para aeróbica, uma questão, não sei se a bolinha fiz e tal, mas fica meio braço demais aqui. Aí volta para aquela questão de em cima do step, depois desce, desce, sobe joelho. Você pode entrar com aquele desce, desce, duplo, enfatizando um bíceps, que no outro momento pode, né, já otimizando desce, desce, sobe o joelho, uns 20 alternados, já de bom tamanho, para entrar com esse efeito entre coice e, né, que a gente utiliza alternada com a rosca direta, uma espécie de concentrada que é unilateral, né, uma espécie alternada com parcialzinho, ou mesmo a rosca direta completa, né? Utiliza um pouco de agonista antagonista, como utilizar o critério, né, da rosca, né, quando o coice, que às vezes a pessoa projeta um pouquinho, ele mais baixo, usa aquela projeção, então tem que ser agonista antagonista para não cansar demais, e entra o que foi o efeito, o demonstrativo de focar como se fosse um pulley, né, que a gente costuma fazer ele junto, né? É igual, aí dá para fazer unilateral no coice junto ou juntinho, né? Já é uma cansadinha unilateral juntinho. Aí tem uma opção de fazer essa jogada, né? Já que a frequência sobe, o pico da música acelera. Eu ainda não finalizei isso, vou finalizar isso em 2 semanas, do que é uma aula suficiente para mim, do que eu já trabalhei, né? Eu tinha umas dinâmicas, eu nunca fui de utilizar a dinâmica da aula, diagonais da sala com deslocamento. O que é otimizar, né? Que a gente tem essa coisa 4x4, utilizar as diagonais da sala, arrasta todo mundo junto. Mas em termos de otimizar, né? O que é você fazer um passo meio que dançadinho, volta um arrastado aqui, né? Dá um galopinho, eu acho bonitinho. Aí você faz uma arrastadinha, né? Mas é uma coisa mais fora desse contexto aí. Então seria depois utilizar o passo cruzado, toque, toque, né? Passo cruzado, que chama um saltitadinho, né? Igual eu falei, 1, 2, 1, 2. Aí quer dizer, o passo cruzado, um saltito, passo cruzado, um saltito, passo cruzado, um saltito. O toque lateral duplo com essa abertura peitoral, né, que faz esse efeito, tudo atenção sobre os ombros. Muitas vezes o que é um movimento tracionado na musculação, como isso daqui, é um ombro livre, peitoral quando tem atração na máquina, a tendência todo mundo quando está estudando, aparece um voador, é ombro, é peito. Igual movimentos, né, que a pessoa tende, eu fazia alguma diagonalzinha jogando, movimentinho, né, porque é um arremesso, como se fosse um arremesso mais fechadinho, um arremesso de halter, que não busca aquela jogada da remada alta, que é bem complexo, é um movimento complexo e acima da cabeça, administrar a carga, administrar o manejo, bonito dentro da aula do que é um arranque, um arremesso, o que é dentro da aula pré-coreografada, quando a gente otimiza costas, ombros, posteriores, né, paracostais, assim eu coloquei. Até onde existiu a usar, eu gostar da música e também falar legal a jogada, o que foi um pullover,
no meio de música de peito, já que está deitado, o que, que às vezes agonista e antagonista de peito com costas, eu fiz algumas jogadas, mas muito pouco entre flexão, entre, né, eu gosto às vezes, esse mix permite uma variação da troca de o que é o express, né? Como é montado dentro da música para dizer que o express de MMS, porque não MMI, né? Mas até que ponto aquecimento, né? Peito, costas, né? Tríceps, essa coisa de deitado em pé, o bíceps, dependendo de como é montado dentro da música, você tira o tríceps também e faz o ombro no final, esse global, porque tudo já é um trabalho de ombro com o protocolo da alta repetição, tem que saber trabalhar com isso daí, tem que entender, escolher a velocidade da música para bom agachamento, bom afundo, não é o momento de saltitar e nem funcionou isso para mim. Não é momento para caneleira, não é para jogar dentro de uma aula que não é para, não é, né? E ainda que não é geralmente kit de barras e anilhas, até que ponto saber usar a anilha, entender toda a administração disso aí. Então seria no final, né, buscar a cadência baixa, rodopiar um pouquinho, fazer né, simplesmente um pendular caindo a frequência, né, que eu finalizei aqui o aerostep aí colocando esse, né, e o Vzinho de chão, né, abre, arrasta, abre, arrasta, né, que num dado momento, o que é você fazer um andadinho com puladinho, 4, junto saltitozinho, mas isso tudo no final seria no mais a gente voltar ao critério de retornar entre aquele toque simples, toque básico, né, 1 por 1, frente e diagonal, 2, frente e diagonal, toquezinho entre esse andadinho. Puxar para finalização, vir para o chão não necessariamente, é uma aula muito suficiente. Movimentos de aeróbico que eu gostei tanto, quer dizer, eu utilizei no que é, achei bonitinho isso ou aquilo em alguma aula, mas não, quando olhei eles fazendo isso aquilo, mas não era, e nem, né, em termos de aeróbica tal, que eu usei, né, dança, 1, 2, 3, mas a rotação só não é aeróbica livre, toda aeróbica simples. Mas, né, as pessoas sabem trabalhar de várias maneiras, nunca foi meu objetivo, até também acho bonito essa apresentação de aeróbica, essas coisas todas, é bem legal. Achava isso o máximo que seria fazer, era, mas não era. Eu não fui capengando para a área de peso por questão de, não me identifiquei, mas mesmo em algum momento, não posso cair, não posso me machucar, saltos eu não sei fazer, não rola pra mim, não funciona com a coisa toda, e assim acabei, né, num dado momento comprando step errado, step mais alto, não tinha focado nessa coisa, né, de precisar de ser mais baixo. E isso daí, eu vou montar aqui de novo essa aula, já acabou abrindo o leque por alguns movimentos que eu gostava. Eu gostava desse, como é que é, botava umas músicas, tem uma até no Pan, porque tinha um CD todo montado. Os mix que vieram depois, já tive um todo que era dance. Não sei quem canta. Tinha uns 3, um todo meio que festivo que eu dava na ginástica localizada, mas isso tinha uma satisfação muito grande. O que era começar? Eu acho que aulas eram muito legais, né? Tem uma dinâmica de alongar, espécie de afundozinho, essa coisa de mobilidade, uma dinâmica muito grande de utilizar frente e laterais, mas mesmo assim me dava desconforto, repetir aquilo. O que era numa aula só querer alongar, fazer uma coisinha. O que era transição ativa, usar em começo e não começo, até que ponto isso era de fato uma transição ativa, como utilizar panturrilha, utilizar isso aqui lateral, aí aquela teoria cintura não é cintura, bota uma carga agora também. Isso não me atendia muito, o platô da repetição entre selecionar e atender dentro de 1 hora, ainda que eu tenho muita experiência de fato com isso, mas eu achava que a aula virava um lixo, vírgula, eu já atendi muita gente fazendo muitas coisas dentro do contexto da aula, mas eu de fato catalogava muito minuciosamente entre a repetição 1
e as repetições do pump, e ao longo do tempo toda a acrobacia desnecessária que virava intensidades descabidas, show descabido entre acima da cabeça, não acima da cabeça, um tal de funcional antes do que era funcional depois, do que virou decadência, o que virou aparentemente é muito bonito, muito sincronizado, mas não atende ao contexto das luxações, inflamações, distensões e toda a desgraça, para dizer, nossa, imagina se gostassem de trabalhar, e quanto que ia não fuder, e caso não fosse para isso e aquilo, avaliando todo um contexto, caneleira toda a vida, uma aula só de uma perna, quanto que tem descanso dessa porra, se fizer junto tem um certo desconforto, ou a raiva do caralho, ajustar isso e aquilo, o que que é, quem tem dobradura, quem não tem, em termos de buscar, né, dobradura de adutor, ou tal, até que ponto a caneleira, que caneleira, questões muito minuciosas, que nem sempre atendiam, custo-benefício de material, de otimização daquilo, entre empregado e a máxima, entre os preguiçosos totais, tinha muita... Então, o que que virou? Isso, ainda que se planejasse, entre... E aí, tudo bem? Tá aqui? Tá, nossa porra. Aqui embaixo? Essa sacola, daqui de baixo? Isso. Essa aqui, assim? Não, uma lixa, são lixas assim. Tá mexendo aqui agora? Será que é isso aqui? Não, é lixa. Ai, gente, quer entrar aqui pra você ver? Pode entrar. Eu entendi que é lixo, mas eu não entendi onde que isso tá. Meu pai, o que eu fiz aqui? Esse colinho. Achou aí, né? Tá lá embaixo, aqui. Achou aí. Desculpa aí. Nossa, a sacola aqui tá podre. E aí eu percebi que a ginástica localizada, né, trazia muito demonstrativo de fracasso, de caso a guerra chegasse, caso soubessem de fato, caso experimentassem de fato, caso fossem teorizadores, muita desgraça, descabida, muita abertura que não é que era erro, fechamento que também descabido do que era, né? Então eu avalio ao longo do tempo isso aí, dentro do contexto do fracasso da musculação, do câmbio da musculação, quem é que trabalhava de fato, e quando isso virava a guerra de não querer atividade as incongruências inclusive também, de competências, de teoria e prática, caso a prática, caso o corpo não necessariamente, entre o corpo sempre, né? Quem de fato ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro não atendia algumas coisas, o que eram de fato as deficiências, a droga, não droga, a coisa toda, né? Que implica numa complexidade, inclusive, para onde que o dinheiro estava indo, de onde o dinheiro vinha, né? Que era chegar no mercado, mas cadê o piso da hora de fato? Onde o trem começa, onde o trem termina. Então a coisa da coreografia, né? Da parte de quem entra a música de qual sempre, qual repetidor sempre. Esse daqui, né, direito autoral, opa, aqui em composição, instrumentalidade total, muita coisa, né? O que são direitos autorais, né? Fazemos, né? Trabalhamos com quem não concordamos, o erro era ter apontado em tempo, né? Perguntamos o que virou música, quem testemunha, cultura total. Esporte, assim, isso nunca foi entendimento assim assado. E de fato era contra a miséria, então não necessariamente esporte entre toda a desgraça que também está. Então, para tudo, eu quero a individualidade total, a relatividade do que é trabalho. Então, aqui esporte também vira algo muito relativo. Quando não era isso, não era aquilo, a quem justifique isso e aquilo. Produção, industrialismo, a quem profissionalismo, ministérios minuciosamente pontuados, temos questões bem minuciosas e falhas entre tantos grupos, para onde o dinheiro vai, o que é 1% para esse, não é 1% para aquele, o que é público-privado, origens, né, racionalidade, pessoalidade, impessoalidade, classe dominante, entre a classe dominante, entre a classe popular, base e topo, questões, né? Atritos a quem justifique apontar cultura, aceita, música, dança, se isso não pode, isso aqui já virou um erro. Dançar na hora de dançar, quem dança, dança gratuitamente, vende a dança, dança pra quê? Dança, a sua dança é só esse pedaço, mas nessa regra isso não tem. Ou se isso daqui já não tem como que arrecada, então isso daqui você também não compra.
E tá vendendo porque questões variadas, né? Sobre o paradoxo de há quem justificar todas essas coisas. Então, entre, né, tendo feito tudo na musculação, tudo na ginástica, mas num dado momento, o que era o pico da ginástica localizada? E a ginástica localizada buscada pela não ginástica localizada é que vire qualquer dança, que vire uma aeróbica, aero tudo, e misturou tudo, altura sem fim, profundidade, picadeiro total, todas as paredes, mas você não sabe otimizar esse espaço entre paredes, porque necessariamente sujeira de paredes, descabimento tal, isso eu fazia na quadra, e você tá aqui por quê? Isso na quadra eu não sei fazer, como assim, né? O que são as relações de espaço todas, e mesmo que eram as minuciosidades do ajuste de carga, de todas as possibilidades de onde pôr caneleira, pôr barra, pôr não sei o quê, que num dado momento misturou muita coisa, mas sobre um platô de ferro, de carga, altera anilha e barra, né? Uma questão, que são volumes, e virou toda uma funcionalidade que de onde sai, de onde chega, o pacote total de protocolos alternativos, não necessariamente virou uma porcosidade muito grande. Tem aulas que são aparentemente maravilhosas, entre peso corporal, joga corda, bota isso, bota o pneu, opa, arcos, e virou, e tudo, não tem nada errado, ficou mais fácil, né? Cada corpo é um corpo, não. Cada corpo é um corpo, circuito, legal, entre um montinho ali, eu andando todo, mas meio pobre para mim ainda não funciona muitas vezes. Então, o que eu optei por, né, coincidir, entender parcialidades, frequência, num dado momento peso corporal era quase nada, ou tamanho, quantidade de repetição, gera um questionamento, até onde repetições, aí que vira instrumentalidade, máquina, até o 1, antes do 1, tantos uns para mais 1, menos 1, sentir a carga máxima, repetição máxima, testes não testes, num lado momento a música já te respalda o BPM, e tamanhos testes a troco de quê? A avaliação física ali R$50, né? E tantas avaliações, e avaliações que devem ter um mínimo de respaldo, quem é que faz, o que acontece de fato, para onde a coisa vai, quando o protocolo, né? Tudo assim, já que não tem o adipômetro, e se tivesse o ar-condicionado, já que é mais barato que esse, não qualifica a minha obra, não qualifica. Da estética total e do que é muito mais fácil baixar isso e aquilo, que é só copiar há muito tempo, monografias de grupo, isso e aquilo, fedor muito brabo mesmo. Geralmente letras descabidas de quem não escreve, fala de quem não fala, não tem recurso teórico, fica o dia inteiro de rabo pra cima só vendendo droga e dando a bunda, com tempo para teorizar, senão você enlouquece. O que é sobrar teorizar, de fato, né? Multidepartamento não necessariamente entre escala de carga. Quando eu fui a um pouquinho de dança, assim, é luta ou é velocidade de explosão, alongamento, isso me quebrou, de alongamento antes de pump, em duplo, os velhos na minha mão, me fudia totalmente. Ainda mais com o pico de força que eu tinha, e como isso recrutava de novo, tive experiência da casa do caralho, meio aquático, temos que mexer nisso aí. Né? Legal, tem algum meio produtivo, mas não tá, vamos tirar a piscininha, quem vira encosto para quem, ou tanto dinheiro descabido, ou tanta coisa, bota sua bacia, cadê seu banheiro, as águas recursar, acabar com a miséria, lavar mais bunda de todo mundo para não perder o costume, né? Entre mal lavados ou tamanhas questões que a água mesmo já convida, todo mundo fica bem baixinho, aterrizado, o que virou descabimento temperatural na coisa? E responsabilidade com perceber e entender, e ainda achar no direito. Posso entrar aqui? Você é delinquente? O que você está fazendo aqui? Aí você me viu balançando aqui, você decidiu que você vai botar o seu step aqui atrás e decidiu depois dessa aula que a música não tá boa. Legal, amanhã quem vai lançar essa música é você, caso eu tolere a sua cara e esteja. Onde chegou esse delinquente? Aí para todo mundo e ali você não fez momento algum, e ali você começa. Como assim? Você é demente? Tem que ter algumas coisas que estão faltando dizer a quem justifique precisar de cobaia e dizer que tem que acatar, não dizer, né? Temos questões tais sobre tudo isso aí. Então, o que é uma aeróbica suficiente, né? Quando em algum momento, botou um soquinho, eu fiz isso, aquilo, fiz uma martial arts, ou qualquer coisa como fala, né? Falei, porra, esse negócio, depois eu tenho que montar uma ordem disso aí. Um momento tem um saltito, tem um chute e tal, esse pico tá muito alto. Repeti isso, dentre outras coisas, comecei a me imunidade cair. Depois veio o body combat, nossa, algumas músicas eu quero isso, mas eu não consigo isso assim. O step eu quase me estourei, a panturrilha não tem aquela dinâmica. Gostei mesmo é das músicas, nem todas.
Então, aí depois vê aquela coisa, pode ter as músicas originais, não necessariamente, outras mais bonitas, ao longo do tempo haviam várias. Aí o que eu fui amarrando algumas questões, né? E mesmo eu trabalhei em condições de reserva, que isso vira um cansaço absurdo, a quantidade de horas, a quantidade de tudo, entre workshop, isso, aquilo. Que é você treinar para estar no palco arrastando todo mundo, partindo do pressuposto que você não pode parar e que alguns exercícios, em mais alto grau de cansaço, por mais que você bote o joelho nas flexões, são do peru, agachar de fato. O negócio foi, né, mas para dizer que eu domino bastante, então eu me tornei, né, compositora e intérprete do que ao longo do tempo, entre CDs de localizada, entre um filme, entre uma festa, entre festas, algumas festas, quando não mais festas, ou música tocando o tempo todo, como eu fui selecionando. Aí tem a dancinha, né? 1, 2, 1, 2, 3. Deslocando, não deslocando, fazendo um dançadinho, mas aquilo era um desconforto. É que dia que é a dancinha? Isso aqui é a porra da localizada. Já dividiu o que é gap? Luta, abdômen, perna, gap. Só abdômen, só bunda e abdômen, dependendo do planejamento. O tempo todo de 4, não necessariamente, mas mesmo assim, o protocolo inteiro, dentro de uma rotina de musculação, que também não para de fazer isso, chega qualquer dia, qualquer hora, não sei o quê, também me trazia um desconforto, ainda que existiam algumas possibilidades, mas geralmente populares e que vão e voltam todo dia. Alguns entre esteroides ou entre amarra só esse, ou faz alguma festa, eles conseguiram alguns méritos, mas não era. Se é meu amigo, eu faço a minha aula, não vai, ou então vem. Né? Eu fui amarrando as coisas de fato como tinha que ser. E de fato o que vira? Se tinha um montante, sempre tinha salário para todo mundo, pessoas indo e vindo, mas num dado momento, né? O que é exclusão e inclusão caso fosse amigo? Mas é amigo e isso, né? É religião, política à parte, economia quem? Fundo do cu sempre para quem? Não é o meu, não vai ser o meu, né? Isso e aquilo. Questões, né? Que virou um comércio absurdamente milionário, e eu penso que algumas questões entre leigo e provisionado, entre os rabos da cadeira e não intitulados e que não mostraram a cara, para de fato defender as coisas como um contexto de, no mínimo, para se tornar menos vergonhoso, achou um fracasso muito grande, tal de CREF, CONFEF. Mandar um recado para vocês são um lixo muito grande, é tão vergonhoso. Faziam uma defesa, vocês não fizeram defesa. Vocês selecionaram o que era conveniente aos mais porcos do mercado para garantir dinheiro livre e tráfico. E muita agressão. Um falcatrioso golpe total, que agora nós temos um problema para resolver. Vocês não estão falando com qualquer um, né? Eu penso.